Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui, pela TV Itabuna TVI. Olha, a gente sempre ouve indagações sobre o que é que faz uma cidade se desenvolver. O que é que acontece para numa cidade nós termos desenvolvimento humano, prosperidade, crescimento urbanístico e demográfico? É óbvio que as perguntas são muitas e as respostas são variáveis, às vezes controvérsias. Cada qual tem sua opinião a respeito dessas dúvidas, né? E parece que a coisa se assemelha muito a técnico de futebol. Todo brasileiro tem uma ideia de como deve ser a seleção e quem é que deve compor. Assim também é na experiência de cidadania. Todo mundo tem uma boa ideia, uma ideia extraordinária sobre o que é que deve ser feito para a cidade ser mais agradável, ser melhor e ser maior. É óbvio que qualquer que seja a resposta que eu venha dar, sempre surgirá dúvidas sobre se esta realmente seria a melhor a ser oferecida. Mas é claro que no centro de tudo existe a questão da empregabilidade. Uma cidade que oferta emprego, uma cidade que tem trabalho para todos os seus concidadãos e concidadãs, uma cidade que está em desenvolvimento a ponto de buscar força de trabalho em outros municípios, é uma cidade que está predestinada ao sucesso. Mas uma cidade cujo desemprego é galopante, escancarado nas suas andanças por suas ruas, suas frequências em restaurantes, boates, bares. Você às vezes está sentado na mesa de um restaurante para fazer suas refeições e esporadicamente surgem pessoas lhe pedindo ajuda, lhe pedindo alimento, ou seja, uma situação deprimente, até certo ponto constrangedora, porque muitas vezes você não tem condições de fazer aquela ajuda e a indigestão funcionará em decorrência de você estar penalizado. Ou seja, você está ali se alimentando enquanto um ser humano, um seu semelhante, está suplicando, apelando para que você mate a sua fome. Então, o emprego dá para o cidadão capacidade de absorção com facilidade das suas demandas pessoais. Quando o cidadão está trabalhando e ganhando relativamente bem, ele não vai reclamar dos serviços públicos, por exemplo, de saúde, porque ele vai poder bancar o seu atendimento, a sua consulta, os seus exames. Ele não vai precisar acordar 2, 3, 4 da manhã, que é o que eventualmente tem ocorrido, para as 7 da manhã arriscar conseguir ou não uma ficha, seja para consulta, seja para exame. Porque ele vai poder, com o que ganha, se dirigir a uma clínica particular e em fração de alguns minutos, né, no máximo meia hora, ele ser atendido por um médico particular. Aquela demanda que duraria mais de 6, 8 meses, ele vai resolver em menos de 30 minutos, 40 minutos, porque ele teve condições para tanto. Então, o emprego é o pilar. O emprego é a solução para muitos problemas sociais que nós temos. O pai de família empregado, ele dará, né, à esposa, aos filhos, a tranquilidade de saber que no final do mês, né, aquele arrimo de família vai poder dar o sustento, vai poder bancar o alimento, o pagamento da energia, da água, no caso de não ser imóvel próprio, do aluguel, e assim a vida vai sendo vivida, né, com a normalidade, a tranquilidade, a felicidade, o conforto, a segurança, porque o emprego é a base. Tendo emprego, as outras coisas vêm como consequência da normalidade, dos direitos e deveres de cidadania. Então, eu primo muito pela questão do emprego como causa principal da felicidade numa cidade. Não adianta a cidade ter bons prédios, bons monumentos, vias públicas muito bem pavimentadas, postos médicos funcionando plenamente, prédios escolares perfeitos, bem pintados, bem imobiliados, enfim. Não adianta você ter uma estrutura perfeita no município se a sua gente está com o defeito de não ter com quem contar e nem sequer alimento para se sustentar. Então, é o emprego causador de consequências positivas na vida de uma sociedade. Todo mundo trabalhando, todo mundo está bem.
quando nós temos uma cidade com um desemprego que atinge picos insuportáveis e preocupantes, né, chegando a um estágio de drama, a sociedade toda fica doente. Porque você não pode transitar bem, você não pode estar tranquilo. Como é que uma pessoa vai ter paz, vai ter harmonia, se ele está numa praça, se ele está andando numa rua, numa avenida, se ele está sentado num bar, num restaurante, mas quase que toda hora ele é importunado por alguém fragelado, alguém menosprezado pelos seus direitos de cidadania, estão ali pedindo alimento, pedindo ajuda financeira. Isso mexe com todo mundo. Isso mexe com as pessoas humanistas. Isso mexe com o cidadão, sobretudo pela questão da empatia, né? Eu lembro de um caso, eu estava conversando aqui uma certa feita com pessoas, algumas pessoas, né? E não foi uma só situação, né? De ex-colegas de escola que estão em situações de flagelo, vivendo em condições subhumanas, e essas pessoas são médicas, são advogadas, são empresários. Então, por que que você, numa classe escolar de 30 alunos, em média, 15 anos, 20 anos depois, você tem alguns que são médicos, são advogados, são empresários, são engenheiros, são jornalistas, são telejornalistas, são radialistas, são empreendedores, são empregadores, são pagadores de impostos, em detrimento a uma outra parcela dessa mesma classe que não conseguiu prosperar. Alguns até conseguiram concluir o segundo grau, mas estão no estágio de completo desfavorecimento em suas condições de subsistência. Isso tudo decorre de decisões. Decisões são causa do que virá no futuro. Se você decide... Eu tenho um amigo aqui, eu me lembrei, o Carlos Rosenberg, Carlos Macedo, irmão do saudoso e falecido Rosenberg Macedo. O Carlos, ele tem um problema de saúde que impede ele de memorizar, né? E por conta deste fato, ele não escreve, né? Ele tem dificuldades enormes de escrita, mas ele é um empresário, empregador de centenas de pessoas. Ele tem vários empreendimentos, ele é do ramo do vestuário, ele tem algumas lojas, tem prédios, mas ele falou para mim uma certa feita, eu até entrevistando aqui em nosso programa, um momento desse atrás aí, eu perguntando para ele como é que ele conseguiu, com todas essas dificuldades de escrita, né? Porque o que a gente imagina é que para alguém ser bem-sucedido, ele tem que saber falar, tem que saber escrever, entender o que está escrito. Ele não sabe nada disso por uma questão de saúde. Você conversando com ele, você não percebe sequer erros, né, de conjugação de verbo. Ele se expressa muito bem, né? Ele é uma pessoa letrada, embora não consiga ler e escrever. Mas ele é um homem rico, né? Ele é um homem rico. Mas ele me falou que ele passou 20 anos da vida dele, justamente naquela vida em que as pessoas querem se divertir, naquele momento da vida em que as pessoas querem somente entretenimento, lazer, diversão, enfim, né, que é 17 até 37, 40 anos. Ele passou mais de 20 anos da vida dele somente trabalhando, acordando 2, 3 da manhã. Ele ia para as feiras livres, inclusive de lugares bem distantes, como Bom Jesus da Lapa, e lá ele estendia, né, um plástico no chão e jogava ali as confecções, e aos gritos convocava, né, os compradores, e ali ele ia fazendo o negócio dele e foi prosperando. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele acumulava, ele guardava, ele botava na poupança para novos investimentos. Com isso ele foi comprando terreno, ele foi comprando casa, ele foi comprando prédio, ele foi abrindo lojas, e 20 anos depois ele já era um homem rico. Começou pobre, vendendo em feira livre. 20 anos depois ele era um homem rico. Conheço também outras situações de pessoas que prosperaram em função dos estudos, né? Eu conheço muitas pessoas que perderam noites e mais noites, não em boate, não em dança, em festa, em uso de drogas, em bebedeira, mas comendo livro, estudando bastante. Livros grossos, livros complexos, livros recheados de assuntos que nem sempre caíam na prova. Mas o que caía na prova estava ali naquelas milhares de notificações que ele lia e escrevia, com a perspectiva de que cairia na prova aquele assunto. E é assim que funciona. Então a pessoa se dedicava ao estudo. A pessoa, ao invés de ir para as boates, perder noite, se divertindo, ela perdia a noite
estudando. E hoje são pessoas prósperas, enquanto que outras buscavam somente o prazer carnal de imediato, as coisas circunstanciais. E às vezes saía sexta-feira, voltava segunda-feira. O que é que ele fazia esse período todo? Só se divertia. Só parava quando o corpo cansava e aí tinha que dormir. Mas toda vez que estava acordado era praia, era dança, era festa, era música, era cachaça e algumas vezes até drogas. Pessoas assim não vão para lugar nenhum. Porque a pessoa pode ser feliz, a pessoa pode ser alegre, conciliando também o seu dever de buscar prosperar. E ninguém prospera se não for através da educação. A educação é o único caminho para as pessoas prosperar de forma decente, honesta, lícita, digna. Qualquer coisa fora disso, são só dois caminhos de transportes que são característicos para essa realidade, que é camburão, que vai conduzir a pessoa a uma prisão, em decorrência da cobiça de querer conquistar aquilo que através da diversão, da perda de tempo com entretenimento jamais seria conseguido, ou então o rabecão, que é quando ele acaba tendo um desfecho fatídico em decorrência de tentativas de práticas de ilícitos. Então as escolhas dimensionam o que é que nós somos e o que é que nós seremos. Se nós escolhemos conviver com pessoas boas, a tendência é que nós também sejamos pessoas boas. Se a preferência nossa é conviver com maconheiros, com promiscuidade sexual, com banalidades na área do entretenimento, nós não vamos ter prosperidade na vida. Nós vamos estar vivendo sempre dependendo de familiares, de amigos, que vão nos destinar a migalha daquilo que possui, porque estes prosperarem em função do bom senso, de buscar a escola, a universidade e a capacitação profissional. Mas o sujeito não tem interesse de estudar. O sujeito não quer estudar. O sujeito não gosta de trabalhar. Às vezes dorme até 9, 10 horas, 11 horas da manhã, mas ele quer ter o tênis que é caro. Ele quer ter a roupa de marca. Ele quer ter o relógio de ouro. Ele quer ter aquelas voltas que normalmente os funkeiros usam, né? Grossas, de ouro 18, né? Quilates, enfim, de pérolas, diamantes, que são objetos impossíveis de serem conquistados para quem tem esse tipo de conduta. E a forma de adquirir esses objetos é através do roubo, do assalto, do tráfico de drogas. E para onde levam essas coisas? Para onde vai quem trafica? Qual o destino de quem assalta, de quem rouba? É a morte, é a prisão, não tem outra. O transporte é de camburão ou de rabecão. Não existe trem, não existe avião, não existe ônibus, nem carros, nem moto. São só dois transportes para esse tipo de perfil. Então, as pessoas têm que compreender que nasceram para viver e viver muito. Nasceram para ser pessoas dignas, pessoas úteis à sociedade, pessoas que orgulham a família. Mas as pessoas nasceram e querem se divertir. Só querem se divertir, só querem curtir a vida. E ninguém curte a vida sem sacrifício, porque a vida é feita de sim e de não, subidas e descidas, pontos negativos e pontos positivos. Quem quiser viver pensando que tudo é flor, que tudo é jardim, que tudo são cores, né, que a vida é feita como uma borboleta, vai acabar não enxergando a largata que existe em sua realidade. Portanto, é importante que as pessoas tenham esse tipo de discernimento. Né? O que é que você quer para a tua vida? Se você quer aquela coisa para ontem, esqueça, não vai existir, porque o tempo não volta. Mas se você quer alguma coisa para amanhã, você tem que começar a construir hoje. Que tudo advém de planejamento, de organização, de abnegação. Se você é uma pessoa obstinada naquilo que você um dia sonha merecer, querer e fazer, você tem que começar esse caminho. E você vai ser médico de que forma? Como é que você vai conquistar o pistolão do direito para ser um advogado? Como é que você vai se formar em engenharia se o seu interesse é construir um prédio, uma mansão, uma casa e até obtê-las para si? Há um caminho que é natural. Há um caminho que não pode ser negligenciado, não pode ser trocado por conta de prazeres circunstanciais, por conta de interesses que são carnais, por conta de coisas que não estão no contexto daquilo que você tem que fazer para aquele tipo de conquista.
Então, se você quer ser um advogado, o que é que você vai fazer? Você vai ter que estudar, não tem outro caminho. Você vai vencer o primeiro grau, o segundo grau, você vai se tornar um universitário, você vai para uma faculdade, você se forma em direito. Aí você continua estudando, você é bacharel. Com esse título você pode ser advogado, você pode fazer concurso público, você está graduado para poder tentar a sua sorte, ou no caso a sua prosperidade, através de diversas alternativas, cujo caminho não seria possível se você não tivesse o pistolão de bacharel ou de bacharela. Então, com esse pistolão, você está credenciado a se inscrever na OAB para fazer a prova da da OAB. Né? Uma vez vencido essa barreira, e ela não é fácil, porque existem estados aí que a reprovação é mais de 90%. Dos estudantes que se formam em direito, nem todos vão conseguir ser advogado, até porque eu conheço diversos bacharéis que já estão há mais de 10 anos tentando fazer aí ter a aprovação na carteira da OAB, sem contudo conseguir. Mas tem outros que conseguem. Tem outros que se formam no ano seguinte já consegue, né, a carteira da OAB. Por que consegue? Porque estuda. Não é que os outros não estudaram, não. Os outros estudaram, mas há uma complexidade em função daquilo que eu falei. Às vezes os livros eles são volumosos e aí você tem que ter uma percepção do que você crê que cairá na prova. Então aí você tem que... E sempre foi assim, na minha vida também. Todo mundo, todo estudante faz isso. Você tem um livro grosso, é claro que não vai sair tudo ali. Às vezes não sai 10% daquilo, né, nas argumentações, nos itens, nos quesitos das provas. Mas você tem que ler tudo. Tem que ler tudo e memorizando e anotando aquilo que você crê que cairá na prova. Você vai anotando. Às vezes você anota centenas de quesitos, né, centenas de respostas para as possíveis indagações que surgirão ou que você imagina que surgirão nas provas. Aí você vai anotando tudo, vai anotando e vai memorizando aquilo, né? Você vai anotando, vai decorando, você vai se familiarizando com aquela realidade, você vai se aprofundando no conhecimento através de pesquisa, que é para quando chegar o momento da pergunta, você ter a resposta exata. Mas muitas vezes a pessoa estuda, mas não tem esse tipo de procedimento, né? Às vezes a pessoa participa, não é aprovado, e não quer mais saber de participar de outros concursos, anos depois. Não, concurso público, sobretudo, qualquer tipo de concurso, você vai fazendo. Com o compromisso de ser aprovado, mas eventualmente não sendo, você vai fazendo. Todos os concursos que forem surgindo, você vai fazendo, porque você vai chegar no momento de entendimento de como fazer para passar, porque você já perdeu alguns outros. Eu sempre digo, quer ganhar uma eleição eletiva, não pergunte a quem foi eleito, pergunte a quem perdeu. Porque quem foi eleito, muitas vezes, tem sucesso em função de vários artifícios, de várias situações que não correspondem aos fatos da sua realidade. Mas quem perde sabe por que perdeu. Talvez possa lhe dar um aprendizado muito proveitoso em sua proposta de ser eleito posteriormente. No caso do ensino letivo, no caso de uma prova, de um concurso público, coisa que valha, a situação não é diferente. Você vai participando, vai tendo conhecimento das situações, porque você está perdendo o concurso, você não está sendo aprovado nos concursos, mas você está adquirindo conhecimento. Você está tendo uma capacitação em decorrência de uma experiência vivenciada em concursos sucessivos, cuja a aprovação ainda não veio, mas virá, não tenha dúvida. Mais cedo ou mais tarde você vai ser aprovado no concurso. Você quer ser fiscal, né? Um funcionário da Receita Federal, por exemplo. Aí tem concursos municipais para tanto, tem concursos estaduais, federais. Nos estaduais são 27 concursos que acontecem sempre. Você não precisa necessariamente estar naquele estado, né, de origem. Nas questões municipais, são 5.570 oportunidades que você vai ter de concurso, que hoje, para ingressar no serviço público, necessariamente tem que ser através de concurso. Então, é tudo um aprendizado, é tudo você correr atrás do seu objetivo, você querer vencer pela sua sabedoria, pelas suas condições de absorção do conhecimento, que a inteligência não é outra coisa senão absorção de conhecimento. Quanto mais informações você adquire, mais inteligente e mais habilitado você vai estar para uma abordagem, para uma conversa ou para participar de um concurso e vencê-lo. Então é tudo uma questão de obstinação. Se você quer ser engenheiro, vai trabalhar para tanto, vai estudar para tanto. Se você quer ser médico, a mesma situação, né? A vida lhe dá oportunidades. Porque hoje
as pessoas não podem alegar limitações, não podem, porque as universidades são públicas, embora a concorrência seja abissal. As faculdades são abertas, embora as mensalidades são incompatíveis muitas vezes com o seu rendimento, mas você tem várias oportunidades de vencer esses obstáculos, porque as bibliotecas estão abertas diuturnamente, sem restrição. Você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser índio, você pode ser quilombola, você pode ser homossexual, você pode ser heterossexual, você pode ser gordo, magro, velho, novo. Qualquer que seja a sua situação, você tem acesso livre nas bibliotecas espalhadas por todo esse país. É de graça. E com o advento da tecnologia, através da internet, as coisas ficaram até muito mais fáceis. Porque no meu período de pesquisa, eu ia para a biblioteca na Rua Rui Barbosa, aqui em Itabuna, e às vezes passava 4, 5 horas, 3 horas. Perdi uma tarde toda, eu estudava pela manhã, normalmente pela manhã, e aí eu perdi a tarde toda fazendo pesquisa, que hoje, através do celular, eu tenho as respostas em menos de 1 minuto. Eu passava, repito, 3, 4, 5 horas para obter uma resposta, 2, 3 respostas, e hoje, se eu quiser 10 respostas através do celular, eu tenho em frações de minutos, segundos. Coisa muito rápida. Porque a biblioteca hoje, presencial, ela está mais funcionando como um acervo de documentos, de livros impressos, de coisas assim, porque precisa sempre, né? A história precisa desses documentos. Mas hoje a gente não precisa mais de biblioteca celular. É uma biblioteca virtual. Às vezes você não tem resposta numa biblioteca presencial, mas com certeza é impossível você não obtê-la através do Google. Todas as respostas que você queira conseguir, basta perguntar ao Google. Qualquer tipo de indagação vai ter resposta através do Google, que é o que a gente buscava nas bibliotecas, fora aquele momento de leitura. Você quer uma... Eu estava pretendendo ler um livro, eu fui orientado por uma amiga a ler um livro, e esse livro eu procurei nas livrarias e não o encontrei. E aí eu fui na biblioteca e achei o livro lá. Eu passei 3 dias lendo esse livro, 3 dias, porque nem sempre eu tinha tempo de estar começando e terminando de ler um livro. Portanto, as coisas hoje estão mais fáceis, né? A tecnologia lhe deu condições muito mais facilitadas, quando comparado às dificuldades que nossos avós, nossos pais tiveram quando precisavam fazer pesquisa. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. E não é diferente quando você precisa se capacitar profissionalmente, né? Hoje, por exemplo, eu estou gostando muito de uma coisa que eu venho desenvolvendo. Eu estou trabalhando com resina e fibra de vidro, e aí eu sempre fui desenhista, sempre gostei de desenhar, desde quando eu era criança, adolescente, que eu sempre gostei muito de desenhar. Eu não sou desenhista, mas desenho esporadicamente. Eu já fui desenhista. Inclusive, eu já vivi com desenho, já ganhei dinheiro com desenho. Mas optei por comunicação há mais de 40 anos atrás, e eu só desenho esporadicamente. Não tenho aquilo mais como um meio de sobrevivência, enfim. Mas eu desenho. Eu desenhava o rosto das pessoas, né? E eu desenhava muitas coisas. Então, agora o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando coisas, né? E aí eu criei um personagem chamado Aquaman. Tem o Aquaman, que é lá da Disneyland, coisa da Marvel, não sei. Aí eu criei um personagem chamado Aquaman, que é o defensor da ecologia, né? Um boneco, eu construí o boneco, fui eu que construí o boneco. 1,72 m o boneco, é o meu tamanho, um pouco maior do que eu, pouca coisa. Eu diria que 1,75 m. Foi eu que criei o boneco, um dia eu vou mostrar. É um boneco verde, com um pulso, e, enfim. Ele simboliza ali os defensores da natureza, os defensores da ecologia. Então, é o Aquaman. Por que eu fiz isso? Porque eu pesquisei. Eu não aprendi fazendo. Eu contratei até alguns escultores, o Carlos de Boiarema, o Giovanni aqui de Itabuna, enfim, que eu estou produzindo alguns personagens, que eu estou abrindo comércio, e vou precisar de alguns personagens. Eu contratei o Giovanni, que é um escultor aqui em Itabuna, para fazer o Hulk, né? Eu fiz um Hulk de 3,5 metros, porque eu vou abrir o bar do Hulk. E como mascote desse empreendimento, eu estou querendo colocar o Hulk. Aí mandei construir um Hulk de 3,5 metros. Tá uma coisa mais linda do mundo, o Hulk. O Giovanni Tavares é um escultor excepcional e é gente da gente, é gente Grapiúna, é gente de Itabuna. O Carlos, lá de Boiarema, que também é outro escultor excepcional, eu contratei para fazer a Mulher Maravilha. Porque eu já tenho outros, né? Eu tenho o Homem de Ferro, tenho o Homem-Aranha, e estou fazendo atualmente o Batman, a Minnie e o Mickey.
né? Então, são estruturas grandes, né? É que eu quero fazer estou fazendo um bar temático. Pois bem, então eu aprendi a fazer isso na internet. Embora esses cidadãos que eu aqui acabo de citar estejam aos meus serviços fazendo instrumento, mas às vezes eu não tenho tempo de estar acompanhando. Aí eu fui para a internet. Gostei, eu vi eles fazendo, gostei da ideia e falei, quero aprender a fazer isso. Como eu sou desenhista, o escultor, ele primeiro tem que ser desenhista. Porque você não vai fazer uma escultura sem fazer geometria, né? Sem você fazer o delineamento dos espaços, do tamanho de um olho para o outro, da boca para o nariz, do peitoral para a cintura, da cintura para... E aí vai, entendeu? Você tem que fazer a geometria, você tem que trabalhar a questão da matemática também, né? E isto eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo ainda. Eu tenho pesquisado muito na internet e através desse aprendizado é que eu, na prática, já construí uma estátua desse personagem que eu criei. Tudo isso através de buscas, né? De conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente quer fazer uma coisa e a gente não tem, por exemplo, disponibilidade de tempo para ir a uma escola profissionalizante, quando a gente não tem recurso financeiro para pagar um técnico, um professor, aí a gente vai para a internet, que é de graça. Na internet você paga 40 e poucos reais por mês, 90 reais, alguma coisa assim, dependendo, né, do provedor, e aí ali você vai acessar o que você quer de curso, né? Você vai acessar, e os cursos normalmente são gratuitos, e aí ali você vai aprender a fazer, que foi o que aconteceu. Aprendi a trabalhar com resina, com fibra de vidro, e estou colocando em prática esse aprendizado. É claro que eu não vou viver disso. Eu estou fazendo isso porque, como eu falei anteriormente, estou num empreendimento aí, estou veredando para um empreendimento de diversão, de entretenimento, e quero fazer uma coisa temática. Eu que já fui dono de boate, eu já tive a boate Carrancas em Boiarema, era a minha boate, eu quero agora voltar a esse ramo por conta de achar que eu tenho que fazer alguma coisa nos finais de semana que eu tenho me divertido demais. Eu quero juntar diversão com renda, quero ganhar dinheiro, né? E por isso é que eu vou fazer o bar do Hulk. Mas essa foi a minha ideia, né? Este é o meu propósito. E a pessoa que está desempregada, querendo uma abertura, uma vaga no mercado de trabalho, o que é que ele tem que fazer? Tem que se aperfeiçoar naquilo que ele se propõe, né? Apresentar como motivação de contratação. Então, se ele quer ser pintor, um exemplo, nunca pintou, não sabe nada de pintura, no Google ele vai saber tudo. No YouTube ele vai saber tudo. O YouTube vai ensinar como misturar tinta, quais são as cores que advêm das misturas das tintas. Ele vai saber quais são os pincéis para cada pintura, qual é a modalidade de tinta para cada situação, porque tem tinta para madeira, tem tinta para ferro, tem tinta para vidro, tem tinta para plástico, tem tinta para tecido. Então, através do YouTube ou do Google, ou de outras plataformas de internet, ele vai ter esse tipo de aprendizado. Ele vai conhecer tudo o que é necessário para se desenvolver profissionalmente numa arte, né? Porque é aí o caminho, né? Ele vai ter esse aprendizado porque ali tem os vídeos, vai mostrar, né? E não são poucos, são milhares de vídeos, que vai fazer com que uma pessoa que nunca pegou num pincel, que nunca pintou, que não sabe, por exemplo, que o verde e o azul se transformam no marrom, ele vai acabar, né, que o amarelo com o azul se transforma no verde. Ele vai aprender essas coisas através do YouTube, através da internet. Então, quando ele chegar na prática, ele já tem um conhecimento teórico. E aí, na prática, ele vai pesquisar, ele vai fazer. Porque foi comigo assim. Quando eu aprendi, através da internet, a usar a resina e a fibra de vidro, eu me lembro que eu fiz um gatinho, nem terminei. Até lá, vou até terminar ele. Comecei a fazer uma escultura de um gatinho, né? Mas aí a resina no isopor é morfo-isopor. Então eu fui saber, isso eu já tinha conhecimento, mas eu fui para a prática. Aí eu tinha que fazer revestimento com papel de jornal, papel de revista e tal, para depois botar a resina. Essas coisas eu aprendi na prática. Eu recebi a orientação teórica através da internet, mas aquele aprendizado, quando eu fui para a prática, muitas vezes você não absorve muita coisa, mas você vai para a prática. Então, aí eu fui fazendo isso. Fui fazendo o gatinho, né, para chegar até o Ecoman. Então, são coisas que você traz, né, da teoria para a prática, mas isso vai desenvolver em você uma experiência. Você vai se tornar uma pessoa com capacidade de executar aquela obra, de executar aquele serviço. Mas, de repente, a pessoa não quer isso. A pessoa não quer perder 1 hora, 2 horas diante de um monitor,
para começar a se capacitar numa atividade profissional. Aquele tempo ele quer passar fumando maconha, orgias sexuais, cachaça, cerveja na beira da praia. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. De jeito nenhum. Então, em resumo, a empregabilidade é o alicerce de uma sociedade boa, próspera, feliz. Uma cidade que tem índices confortáveis de empregabilidade é uma cidade feliz. É uma cidade normal, com baixíssimos índices de criminalidade, não que a pobreza conduz alguém para o ilícito. Mas é que as pessoas sem condições de subsistência, as pessoas pobres, perdem discernimento, acabam fazendo estupidez, acabam fazendo coisas que, na normalidade, essas pessoas não fariam. Então, quando a pessoa está empregada, ela está bem. Quando a sociedade tem um percentual muito elevado de pessoas empregadas, a cidade também está bem. Mas quando a cidade não tem absolutamente nada para ofertar, e aqui eu me lembro de Buerarema. Tem uma cidade chamada Brusque, em Santa Catarina, deve ter 140 mil habitantes, 150 mil habitantes, dos quais 8 mil são oriundas de Buerarema. Então, pessoas próximas de nós, moradores de Buerarema, tiveram que se deslocar, não para Itabuna, para Ilhéus, para Salvador, Vitória da Conquista, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, mas foram para milhares de quilômetros. Foram para Santa Catarina, numa cidade chamada Brusque. E lá existem mais de 8 mil moradores oriundos de Buerarema. São bueraremenses que, por não terem emprego na cidade, tiveram que se deslocar para outros estados. Passou por Espírito Santo, passou por Rio de Janeiro, São Paulo, para quando chegar em Santa Catarina ter aquilo que faltou para ele ou para eles. E aí, como o assunto puxou outro, a gente fica sem entender isso. Por quê? Porque Buerarema está fincada num dos pedaços mais importantes, né, da Mata Atlântica do sul da Bahia, que é uma das maiores do país. E ali já foi foco de desenvolvimento através do produtivo do cacau. Buerarema era uma cidade que tinha uma economia muito centrada no cacau. Aí, com o advento do crime da vassoura de bruxa, as pessoas ficaram sem condições de se sustentarem através do cacau. E fazendeiros faliram, fazendeiros, inclusive, se mataram em função de uma vida boa que tinha e que, repentinamente, passaram a ter dificuldade de sobreviverem. Não suportaram o peso. E com a depressão, essas pessoas acabaram se suicidando. Outras tantas tiveram que sair da cidade. Tiveram que buscar emprego em Itabuna, Ilhéus, e outras, 8 mil no mínimo, foram para Brusque e Santa Catarina. Só que em Buerarema tinham todas as condições, se houvessem políticas públicas focadas de recompensa por tudo que ocorrera, nós teríamos ali cooperativas para a produção do cacau artesanal, como acontece em Gramado, Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, 40 mil habitantes em média, sabe? Mas que tem a sua economia baseada no chocolate artesanal, tanto é que a cidade é a campeã nacional de chocolate sem produzir cacau. A Buerarema produz o cacau, mesmo com o advento e no ápice do drama da vassoura do crime da vassoura de bruxa, Buerarema ainda produzia cacau. E esse cacau, ele poderia ser manufaturado, ele poderia ser reconduzido no seu setor produtivo para o chocolate, que é muito mais caro do que o cacau vendido em amêndoas. Então, aquele cacau que geraria R$100 vendido através, né, da amêndoa, ele poderia se transformar em R$1.000 se da amêndoa fosse produzido o chocolate, porque também Buerarema, as cidades aqui têm uma agropecuária muito consolidada. Nós temos boa produção de leite, que também é essencial para a produção do chocolate. E as embalagens são coisas que também são fáceis de serem realizadas através de cooperativa, de associativismo. Então, perdeu esse tempo, né? Buerarema, Ilhéus, Itabuna, Unibicaraí, Quaraci, as cidades
cidades da microrregião do Cacau não buscaram alternativa para o enfrentamento das consequências terríveis dos dramas decorrentes do crime diabólico satânico da vassoura de bruxa, perpetrado, segundo investigação da Polícia Federal, sob o comando de uma coisa asquerosa chamada Geraldo, que o povo chama de cabeça de pitu, e que está hoje aí impune, ainda querendo ser prefeito de uma cidade onde ele já roubou muito dinheiro. Então as cidades não se prepararam para as consequências desse advento. Não tiveram um plano B. As coisas simplesmente foram acontecendo e cada qual que se virasse. Os prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores, os governadores e o presidente da República, ou os presidentes, que nós estamos há quase 30 anos dessa tragédia, há média de 30 anos, eles não se preocuparam com as consequências disso. Não recompensaram. Quando a gente participa de discussões a respeito dessa questão, eu digo sempre, olha, o comerciante tinha que ser recompensado porque o comércio perdeu muito com isso. Então as prefeituras, já que passaram 30 anos da tragédia do crime da vassoura de bruxa, a cidade tinha que dar, o município, seja ele Ibairema, seja Camaquã, Itabuna, Una, Quaraci, Itajuípe, a cidade tinha que dar recompensa para o comércio através da redução do ISS, Imposto sobre Serviço. Aqui em Itabuna, Imposto sobre Serviço, em média, é 5%. Depende muito da modalidade do serviço que está sendo prestado. Mas o ISS, que era de 5%, teria que ser reduzido para 2%. Para 3%, 2,5%, como forma de compensação das perdas sofridas pelo comércio decorrente do crime da vassoura de bruxa. Aquelas cidades que praticam o ISS com 3%, reduziria para 1,5% ou para 1%. Aí, com isso, o comerciante teria recompensa de tudo que perdera. Aí depois desse crime da vassoura de bruxa, que perpetrou assim tragédias e dramas terríveis, inclusive de homicídios, aumento da criminalidade, vieram outras situações. Vieram, por exemplo, as enchentes, que também devastaram cidades. Cidades foram praticamente destruídas, como Itamaraju, Eunápolis, Itabuna em si. Enfim, cidades que ficaram completamente destruídas com o advento de enchentes. Recentemente, há um ano e pouco atrás, Itabuna, que já tinha sofrido lá nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, uma enchente devastadora, essa agora veio muito mais avassaladora. Foi a maior enchente da história da cidade e destruiu muita coisa. A cidade ficou aos escombros e os prefeitos acabaram tendo que focar prioridade de investimentos na recuperação da cidade. Mesmo com o decreto de calamidade pública, os recursos advindos deste instrumento legal nunca foram suficientes e alguns até jamais chegaram. Então, as cidades deveriam ter feito uma recompensa para os comerciantes, para os empresários, não fizeram. A União deveria ter feito uma recompensa para os fazendeiros, a União não fez isso. E eu não falo somente de anistia para as dívidas, porque até então os fazendeiros já estavam endividados. As safras às vezes eram vendidas, às vezes não, normalmente. O cacau sequer era plantado e já estava vendido. Aí vinha uma tragédia, acabava tudo. Como é que ia entregar o cacau se o cacau não vingou, se o cacau não foi produzido? Aí tinha que tomar empréstimo. Então, com isso, as dívidas foram se acumulando. Então, com essa situação do crime da vassoura de bruxa, a União deveria ter uma intervenção de anistia para todas as dívidas de todos os fazendeiros, independe de o empréstimo ter sido para uma reforma na fazenda, para uma alternativa produtiva, para sair da monocultura, se foi para investir na educação dos filhos, manutenção de amantes, ou compra de imóveis, enfim, não importa. Anistia generalizada, ou então um estudo muito perfeito, muito aprofundado do merecimento de cada anistia e quais os percentuais para tanto. Anistia de 100% ou de 50%, de 75% ou de 25%, mas que houvesse esse instrumento de anistia como forma compensatória de todas as perdas sofridas pelos fazendeiros em todo o perímetro da micro-região do Cacau
que absorve aí 41 municípios, né, mais de 1.500.000 pessoas. Isso não aconteceu. Tudo ficou ao Deus dará. Nenhum ente de governo se preocupou em fazer um acalento às pessoas sofridas em decorrência dessas tragédias. E no transcurso dessas enchentes, nós também tivemos a tragédia de uma pandemia internacional que afetou as cidades baianas, brasileiras. O mundo inteiro foi, né, implicado nas terríveis consequências de mais de 700 mortes só no Brasil da Covid-19. Então, os prefeitos também tiveram que se ater a uma ação efetiva para que aquela pandemia estivesse sob controle na cidade. E os investimentos eram focados nisso. Então, se perdeu muitos avanços na infraestrutura, na educação, no meio ambiente, na assistência social, no cuidado das estradas vicinais, no setor produtivo da lavoura. Perdeu-se muito nesses setores porque o foco era o enfrentamento à pandemia da Covid-19. E as pessoas, infelizmente, perderam muito com isso. Então, essa região é uma região muito judiada, porque a despeito de tudo que eu falei, tivemos aí o drama do crime da vassoura de bruxa, das enchentes, que não foi uma só, né? E da pandemia da Covid. Aliada a tudo isso, uma realidade histórica de menosprezo dos governos estaduais, porque estou me referindo a todos que vieram, todos que antecederam o atual, incluindo-se, é óbvio, o atual, todos os governos trataram as 41 cidades da microrregião do Cacau como um patinho feio do Estado. Menosprezaram essa região. Abandonaram, né, os direitos dos subaianos terem condições melhores de investimentos estaduais. O Estado não fez quase nada. Porque o que tem aqui do Estado é coisa diminuta, né? Mais ultimamente se canta e decantam a situação da ponte estaiada em Ilhéus, ou a barragem do Rio Colônia, aqui próximo de Itabuna e Itapé. São obras que tiveram, sim, recursos do Estado, mas que tiveram um aporte muito maior da União. Eu me lembro que estava acontecendo uma live do meu amigo Gerberson de Ilhéus, não é o Gerberson Moraes, vereador, não. Gerberson Josué, petista de carteirinha, xiita do PT. Ele estava entrevistando outro xiita do PT, mas que é deputado federal, Josias Gomes, que já morou aqui em Itabuna, foi secretário de Itabuna, tem origem de Itabuna, eu acho até que ele é eleitor ainda de Itabuna. Eles estavam falando sobre os benefícios do governo do Estado, e dentre as coisas citadas estava a ponte estaiada. E eles davam espaço para a participação dos telespectadores, né, das pessoas que estavam prestigiando ele com audiência. E eu entrei. Na minha intervenção, eu pedi ao deputado Josias Gomes e ao Gerberson Josué, que não se restringisse às meias verdades, que o que eles estavam falando era verdade. Realmente o governo do Estado foi quem construiu a ponte estaiada, mas faltou o acréscimo da outra parte da verdade, ou seja, para a verdade ser completa, dizer que 70% dos recursos da ponte estaiada de Ilhéus foram oriundos do governo federal através do presidente Jair Bolsonaro. Como eles são petistas xiitas, omitiram essa informação. A própria propaganda do governo do Estado nunca citou essa informação, porque não é interesse deles. O que eles citaram não é mentira. É meia verdade, não é mentira, é meia verdade. Quem construiu foi o Estado, isso é um fato. Quem construiu a ponte estaiada de Ilhéus foi o Estado, mas com 70% dos recursos oriundos do governo federal, 5% do governo municipal e apenas 25% do governo do Estado. Todavia, o dinheiro tinha que ser encaminhado para um ente da federação, que no caso é o Estado. Então, o dinheiro do governo federal foi para a conta do governo do Estado, que é quem fez a convocação, a licitação da empreiteira, que foi quem construiu. Então, efetivamente, quem fez foi o Estado com o dinheiro do governo da União. Essa é a realidade. Então, eles sempre omitem, porque parece que é um método usado pelos petistas e comunistas para nunca levar para a população verdade por completo, a verdade inteira. Sempre leva a verdade pela metade, sempre. É uma coisa que está sistemática na cabeça do petista e do comunista, que é uma turma que normalmente
age com cinismo, sabe, com hipocrisia exacerbada. É uma coisa que não dá para entender. Parece que está no DNA do petista e do comunista, né? Fake news, mentira, enganações, sabotagem, enfim, são situações muito características do perfil daquele que é petista no comando de alguma autarquia, no comando de alguma secretaria, de um governo, seja do Estado, do município ou da União. É bem característico disso, e o Lula é um exemplo fidedigno do quanto o petista tem na sua essência a hipocrisia, o cinismo, a mentira, para tentar ludibriar as pessoas, persuadir as pessoas, cooptar as pessoas. Este é um fato. Mas, em resumo, nós perdemos muito pela ausência do Estado na obrigação de dar aos municípios afetados por tragédias aqui do sul da Bahia condições melhores de enfrentamento para que nós não tivéssemos, repito, mais de 8 mil pessoas de Boiarema hoje residindo no Brusque. Essas pessoas abandonaram suas famílias, seus amigos, sua história em Boiarema e partiram para um lugar, muitas delas sequer sem nunca ter visto um retrato daquela cidade. Mas estão lá, né? Repatriar essas pessoas é um dever do Estado. Fazer com que essas pessoas retornem a Boiarema com condições é um dever do Estado. E que condições são essas? Já que nós voltamos a uma produção de sustentabilidade do cacau na região, o governo do Estado poderia promover em Boiarema como forma de um laboratório, como forma de uma experiência, né, que está sendo bem sucedida em Gramado, Rio Grande do Sul, as cooperativas, né, os grupos de associativismo, no sentido de colocar num galpão, determinado galpão 100 famílias. Aquelas famílias teriam como atividade a produção do chocolate. Então, naquele galpão, você teria ali o setor de produção da embalagem, o setor produtivo do chocolate em si e o setor de marketing, de comercialização daquele produto. Num galpão só, você teria aí, no mínimo, 100 famílias envolvidas. Aquelas famílias com condições intelectuais de administrar, elas seriam capacitadas de como fazer, né, para aquele produto ter escoamento, como vender o produto, quais as alternativas de comercialização, né? A outra família com condições desfavoráveis nessa questão, né, de escolaridade e de intelectualidade, essa família ficaria no setor produtivo, né? É essa família que faria a pesquisa, o estudo de ingredientes, a quantidade de ingredientes, quanto mais cacau do que leite, do que açúcar, enfim, essas composições que iam requerer da cooperativa um grau, um teor de qualidade que diferenciasse o seu produto dos demais. Então, esse meio termo seria para este segmento familiar, segundo a minha sugestão. Já aquela família com condições desfavoráveis, né, de escolaridade, ou seja, pessoas que não estudaram, pessoas que passaram muito tempo na lavoura, não por alguma razão não foram à escola, muitas são analfabetas, outras semi-analfabetas, né, essas pessoas ficavam na manipulação, na separação das amêndoas, enfim. Então a cooperativa teria um ritmo de produtividade com resultado no escoamento, na comercialização do produto, que daria para aquelas famílias condições melhores de subsistência, de ganhos salariais, de renda cada vez mais acentuada. Mas isso não foi feito. Então você teria... Eu me lembro que lá em Boiarema, lá existem galpões enormes, no que antes era uma companhia de madeireira, né, produção de móveis, essas coisas todas, mas que por alguma razão foi abandonada, e a CEPLAC pegou, depois a EBAL pegou, e esses galpões foram invadidos. Hoje, quase 100% dos galpões são invadidos por pessoas que produzem, né? Lá tem um galpão de uma empresa privada que produz piso sintético, coisas oriundas do pneu, né? Reciclagem do pneu, é até interessante, né? Outro lá é reciclagem de papéis, de plástico. Hoje tem todo um aparato lá de uso desses galpões, mas esses galpões poderiam ser usados através de cooperativas, porque tem alguns lá que servem de depósito de lixo, dessas coisas. Então esses galpões seriam reformados pelo governo do estado através de um projeto da Secretaria de Trabalho, cujo titular é o Décio Magalhães, aqui de Itabuna, bem próximo, conhece a realidade de Boiarema, e ali aqueles galpões seriam usados, com outros sendo implantados, que a área é enorme, para as famílias trabalharem a produção cooperativa do chocolate. Com isso, é claro, a cidade ia prosperar, ia poder repatriar
as pessoas que foram para Brusque, em Santa Catarina, ia ter mais desenvolvimento, qualidade de vida muito melhorada para a população e se notabilizar como referência de uma cidade produtora de chocolate, que não acontece, né? Não acontece. E Boiarema hoje, a referência de Boiarema hoje é de Flagelo. A referência de Boiarema hoje é de uma cidade que já foi rica, hoje está pobre. É de uma cidade que tinha o Macuco como referência. Até o Macuco, eu até falei para Vinícius, que é prefeito de lá, meu amigo prefeito, filho de um grande amigo meu, Orlando Filho. Eu me encontrei com o Orlando, com o Vinícius, como sempre faço com esses prefeitos aí, quando eu sempre tenho uma sugestão para dar, porque eu sou meio bisbilhoteiro. Aí eu falei, ô Vinícius, lá naquele portal que você fez, que é muito bonito na entrada da cidade, coloque uma estátua do Macuco, que é um pássaro, né, que simboliza, parece que é o mascote de Boiarema, não é oficialmente, não está institucionalizado, que eu até falei com ele, bote na Câmara, bota um projeto de lei para o vereador votar, colocando o Macuco como símbolo da cidade, né, porque faz parte da história da cidade. Lá é o Jequitibá e o Macuco, mas o Macuco parece ser o mascote. Então bote o mascote como símbolo, institucionalmente falando, e mande fazer eu até sugeri o Carlos, né, o Carlos que é um escultor lá de Boiarema, para fazer um macuco, né, um macuco grande, um macuco de 2 metros e tal, e coloca em cima do portal, né, para os transeuntes, as pessoas que passam ali pela BR-101, margeando o acesso a Boiarema, pudesse vislumbrar essa coisa bonita e saber que aquele pássaro é referência de símbolo daquele município, né? De lá a sugestão, até hoje ele não fez, não sei por qual razão. E eu conversando com o Gel da farmácia, que no meu entendimento será o próximo prefeito, que Itabuna tem Boiarema tem um negócio de um cartel, de um feudo, né? Ali o eleitorado é da direita, é um eleitorado que segue lá, né, a orientação do Orlando Filho do Vinícius, né? E parece que os dois, junto com os seus companheiros de grupo político, já definiram o Gel como prefeiturável, possível sucessor de, de Vinícius, né? Porque do outro lado tem o PT e o povo de Boiarema não gosta de PT. Né? Que até já foi governado por petista, né? Doutor Matos parece, mas foi uma negação, uma decepção, desastre completo a administração do PT em Boiarema. Por isso que o povo de Boiarema não quer saber de PT, como aqui em Itabuna também. Itabuna já tiveram 2 gestões de PT e foi um desastre, né? Corrupção, máfia das mochilas, quadrilha do IPTU, uma coisa desastrosa que acabou criando nessas comunidades um sentimento de rejeição exacerbado de antipetismo. Talvez por isso é que, né, a situação seja mais favorável ao GEL para as próximas eleições. Essa é a realidade, mas nós queremos que o GEL faça de Boiarema uma referência de resiliência, que nós temos na cidade condições muito mais confortáveis e favoráveis das pessoas darem a volta por cima, poder fazer no setor produtivo do cacau as suas melhores condições de dar a volta por cima, né? Fazer com que as pessoas possam ter prosperidade através de um produto que é tipicamente subaiano, que tem condições favoráveis de absorção no mercado de trabalho de pessoas que infelizmente não têm com quem contar, que estão menosprezadas e vulneráveis, né, a situações de ilícitos, de comportamento abusivo, de conduta arredia, de conduta inclusive de depressão, de surtar, enfim. Então é preciso que nós possamos, né, fazer de Boiarema, que foi uma referência de desastre econômico da região, tanto quanto Itajuípe, Quaraci, Almadina, as cidades foram afetadas de maneira muito profunda com o advento do crime da vassoura de bruxa, que até hoje está impune, né? Polícia Federal identificou o Geraldo Cabeça de Pitu como líder da quadrilha e os seus comparsas estão impunes até hoje. Ninguém pagou pelo aquele crime bárbaro que tantas consequências terríveis acabou causando a centenas e milhares de pessoas. Pessoas foram suicidadas, pessoas foram mortas, ou melhor, pessoas se suicidaram, pessoas foram mortas, fazendas faliram, a economia decresceu vertiginosamente, as condições ficaram desfavoráveis em decorrência desse crime impune até hoje, coisa que a gente espera um dia ver ser retratada, reiniciadas as investigações, né, para que pelo menos não haja dúvida sobre os protagonistas dessa coisa diabólica que foi o crime da vassoura de bruxa
no Sul. Mas também nós não podemos viver do passado. Não podemos viver aqui lamentando que porque o bandido do Geraldo causou essa tragédia, a gente tem que parar a vida, tem que mudar de cidade, de estado, não. A gente tem que... É a vida que segue. A gente tem que dar prosseguimento aos nossos projetos, às nossas atividades, com o objetivo de desenvolver alguma coisa que seja palpável nas melhores condições de sobrevivência, de resiliência e de subsistência. Nós não podemos parar no tempo por conta de bandido do colarinho branco. Vamos vencer, vamos fazer com que essa região volte a ser pujante como fora há tempos atrás, porque há 40 anos atrás se pagava a folha de servidores do Estado com o que era oriundo do imposto do cacau, e hoje, infelizmente, isso não está mais existindo. Era 70% em média, né, da economia baiana oriunda do cacau, hoje não chega a 2%. Então precisamos rever, né, mecanismo de recuperação e de recompensa. Caso contrário, ficaremos aqui lamentando desemprego na cidade, que são consequências, né, geradas em números que fazem com que a Bahia e a região sejam das mais desumanas, mais sofridas e judiadas em todo o território nacional. Estamos agradecendo a todos que sempre estão nos prestigiando com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.